Cauê, de maneira alguma o meu produto vende na Shopee. Fique comigo até o final desse vídeo, porque vamos abordar tudo o que refere-se a esse problema. Mas antes disso, você ama empreendedorismo? Olá, meus empreendedores, tudo bem com vocês? Meu nome é Cauê Oliveira e sejam todos bem-vindos. Antes de mais nada, gostaria de lembrá-los que as vagas para o meu treinamento ainda continuam em aberta. Existem vagas, mas poucas. Caso você tenha interesse, o link está no primeiro comentário fixado. Agora, sem mais delongas, vamos lá. É muito comum um produto não se vender dentro da Shopee, mas existem algumas maneiras de você prever isso antes que aconteça, e também existem algumas maneiras que você corrija isso. O que eu quero dizer que antes de você mesmo ter esse produto em mãos, antes mesmo de você investir nessa mercadoria, você consegue ter uma noção se aquele produto ele vai ser vendido com você. E não é porque existe um vendedor X, Y ou Z que venda muito aquele produto e que você também vai vender muito aquele produto, porque existem alguns aspectos que precisam ser levados em consideração. Por exemplo, você consegue ser competitivo na questão de preço? Você precisa ter essa ciência antes mesmo de você investir na compra daquele produto. Se você compra um produto ou investe determinado valor em um produto que você não vai ser competitivo na questão de preço, a probabilidade de você perder dinheiro com aquilo é muito grande. Então existem ali técnicas, métodos que você aplica, que você estuda, analisa o mercado antes mesmo de investir naquele produto. E a partir do momento que você fez o investimento naquele produto, você já tem algumas noções, volume de pesquisa dele e preço competitivo. Basicamente são esses dois. E aí você vai e investe. E depois que você investe, você cria o anúncio, faz tudo certinho, as vendas elas não acontecem. Isso é possível? Sim, muito provavelmente isso acontece quando durante esse processo erros foram cometidos e sucessões de erro impede o processo de venda, o processo de escala ou mesmo o tempo para começar a escalar. Ficou um pouco confuso, né? Não tem problema, eu sei que ficou um pouco confuso, mas para que eu possa te explicar tudo isso certinho, mostrar passo a passo como que você deve fazer desde o princípio até o momento que as vendas comecem a acontecer, eu vou te explicar passo a passo como que você deve executar, como você encontra possíveis erros e principalmente os corrija. Mas para que eu possa fazer tudo isso, eu vou lá para o meu computador e de lá continuamos. Mas antes de irmos, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Tanto um quanto o outro é de extrema importância para mim. Além disso, a gente diz para o YouTube o tão quanto somos relevantes. E conforme a nossa relevância, o nosso engajamento aumente, a entrega desse vídeo ela vai aumentar e você ajuda muito aqui no meu trabalho. Então não esqueça de deixar o like e o comentário, não custa nada para você e isso tem um poder muito grande. E se você ainda não é um inscrito, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber vídeos sempre assim, de qualidade. Agora, sem mais delongas, vamos lá. Eu já estou aqui no meu computador e agora vamos dar continuidade ao nosso vídeo. Qual é o meu anúncio? Meu produto não vende na Shopee. Como resolver? A gente precisa primeiramente observar dois aspectos distintos que fazem toda a diferença. O primeiro aspecto que a gente vai olhar é o pré-cadastro daquele produto. Depois vamos observar como o seu anúncio está se comportando depois que você cadastrou. E você vai entender porque faz todo sentido. Quando você anuncia na Shopee e passou-se um tempo, isso é muito importante frisar, passou-se um tempo, eu cadastrei o produto, tem 2 semanas e as vendas não aconteceram. Isso é normal? Sim, é normal. Tem pessoas que conseguem começar a vender antes? Tem pessoas que conseguem começar a vender antes, mas é natural. É normal
que as primeiras semanas, principalmente a forma que você gera exposição para os seus produtos, ele é mais no longo prazo. Então, o primeiro ponto é ter essa noção, ter essa percepção que, de fato, dependendo da forma que você gera exposição, as coisas demoram para acontecer. Mas vamos por partes e você vai entender. Então, o primeiro aspecto que a gente precisa observar é o pré-cadastro. Então você precisa observar tudo o que precisa ser feito antes de cadastrar um produto. O que eu quero te dizer é como se fosse uma lista de check-in. E aí você tem essa lista e você precisa começar a dar check-in, né, sucesso, conforme você vai fazendo isso. Então, qual é o primeiro aspecto que a gente faz? É a validação do produto. Cansei de falar aqui no canal, continuo falando porque isso é extremamente importante. Você precisa saber o tão quanto o seu produto ele é procurado e o tão quanto você é competitivo na questão de preço. Precisa fazer essa validação. Lembrando que aqui no canal tem vídeo sobre isso. O card vai aparecer aqui em cima e o link está na descrição. Você precisa entender, saber o conceito da validação do produto, colocar em prática. Validou o produto? Você vai marcar como feito, como realizado. Qual é a segunda parte? É cadastrar e otimizar o seu anúncio. Você precisa cadastrar o seu anúncio. E não é simplesmente cadastrar de qualquer jeito. Precisa aplicar as técnicas que otimizam o seu anúncio. Um bom título, boas imagens, bons vídeos, boa descrição. Precisa agregar valor a essa oferta, utilizar as ferramentas da central de marketing, promoção, cupom, desconto, leve mais por menos, etc. Uma coisa que é muito importante, avaliação. Ter um produto com uma boa avaliação é extremamente importante. E aqui você já vai encontrar alguns erros no pré-cadastro, caso você ainda não esteja vendendo na Shopee. Pode ter a certeza que na validação do produto você vai encontrar erros, seja no tão quanto ele é procurado e no tão quanto você é competitivo. Se aqui estiver ok, pode ser que o erro esteja aqui. Cadastrar e otimizar o seu anúncio, que aí ele entra aqui na parte de avaliação também dos seus produtos. Se mesmo assim está tudo ok, a gente parte para o pós-cadastro. Dentro do pós-cadastro, ou seja, depois que você cadastrou seu produto, passou-se algumas semanas, você já consegue identificar aonde está o seu possível erro. E uma vez que você entende esse erro, você sabe solucionar. E esse é a maior dificuldade de quem começa vendendo na Shopee. Tem um erro e ela não sabe aonde encontrar esse erro. E se ela não sabe onde está o erro, como que ela vai corrigir esse erro? E aí a experiência vai te aperfeiçoando nisso. Conforme você vai ganhando experiência, você vai aprender a encontrar os erros. Uma vez que você encontra os erros, você sabe o que precisa ser feito para corrigir. E hoje você vai aprender a encontrar os principais erros. E quando você não encontra, você acaba achando várias situações na sua cabeça que fala, pô, eu não estou vendendo por conta disso. Ah, eu não estou vendendo por conta de uma imagem. Ah, eu não estou vendendo por conta de um vídeo. Ah, eu não estou vendendo por conta de X, Y, Z. Isso são suposições que você acaba criando, que você acaba melhorando, você acaba fazendo essas correções, achando que o problema está naquilo, as vendas não acontecem, elas não melhoram, você vai desanimando, porque de fato você criou suposições e fez correções em cima disso. Se você soubesse analisar, identificar o erro, você trabalharia em cima do erro, e aí o tempo que você perdeu fazendo ou solucionando problemas que não eram para ser solucionados, você passa a gastar tempo e energia resolvendo, de fato, o que está impedindo de você vender. E agora você vai entender isso. Eu vou acessar aqui a minha central do vendedor, vou ali em informações gerenciais e performance do produto. Vem aqui em performance do produto. Eu vou pegar aqui um mês aleatório. Então, por exemplo, eu vou pegar abril, perfeito? Eu peguei aqui abril de 2022. A Shopee, ela nos mostra algumas métricas, né? Então eu consigo ver a parte de visitar. Então eu consigo ver quantas pessoas visitou meu produto, visualizações de página do produto, visitantes que saíram da página, taxa de rejeição do produto, cliques em busca, curtidas, enfim, eu consigo ver muita informação legal. Eu vou aqui selecionar algumas informações que é importante para a gente criar um diagnóstico. Então, eu vou desmarcar todas as opções aqui, ó, para que a gente possa fazer isso junto. Eu não consigo desmarcar todas. Então, aqui na parte de visitas, eu vou marcar visualizações da página do produto, taxa de rejeição do produto, cliques em buscas.
Ou seja, o que é o cliques em busca, por exemplo? Aqui a Shopee fala, número total de visitantes únicos que clicaram no produto a partir da página de busca. Isso é muito interessante, essa informação. Aqui em adicionar ao carrinho, eu vou colocar unidades, pedidos feitos, eu não vou colocar nada porque não é o intuito, eu quero ver os pedidos pagos. Então eu vou colocar aqui, ó, produtos pagos, eu vou colocar unidades e taxa de conversão. Pronto, eu coloquei as informações que eu precisava colocar. Então, voltando aqui, para que uma venda aconteça, o que precisa acontecer antes? Eu preciso ter um clique, não é verdade? Eu preciso ter um clique. A pessoa primeiro ela precisa clicar no meu anúncio, depois que ela clicar no meu anúncio, ela vai comprar ou não, não é isso? Para que esse clique aconteça, antes do clique, o que precisa acontecer? Exposição. Então, basicamente, essa é a regra. Então, se você for parar para pensar, no modo geral, a nossa menor preocupação está aqui, ó, na venda. E aí, nos remete a uma situação bem interessante. Nós trabalhamos pela venda ou a venda é uma consequência? E aí, qual que você acha que é? Comente aqui, pause o vídeo e comente aqui se a venda ela é uma consequência ou você trabalha por conta dela. Enquanto, tá, vou dizer a minha experiência, enquanto eu trabalhava pela venda, elas não aconteciam. A partir do momento que eu entendi que a venda é uma consequência, elas começaram a acontecer. Ou seja, a venda ela é uma consequência do clique e o clique é uma consequência da exposição. Então, na árvore, né, na cadeia, né, no nosso ecossistema, qual é a nossa primeira prioridade? É gerar exposição. Se gerar exposição, a gente vai ter clique. Obtendo clique, a gente tem possíveis vendas. Então, passou-se algumas semanas. O que você precisa observar primeiramente? A exposição dos seus anúncios. Ou seja, quantos cliques você teve. Entende? Quantos cliques você teve. Essa aqui é uma ferramenta nova da Shopee. Até então não tinha. Utilizávamos uma outra ferramenta. Ou seja, qual era a ferramenta que a gente utilizava? Visualizações da página do produto. Só que não tinha essa informação. No mês 4 de 2022, essa ferramenta ainda não tinha essa métrica. Por isso que não aparece aqui. Eu vou pegar uma mais recente. Então, por exemplo, aqui eu vou pegar fevereiro. Ó, já apareceu aqui. Então, se eu observar o meu primeiro anúncio aqui, que é a Regata Suede, eu tive 34 mil cliques. 34 mil cliques. Se, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, a camiseta long masculina, eu obtive 116 cliques, certo? Obtive 116 cliques. Com 116 cliques, eu não posso querer fazer 100 vendas por dia, não é verdade? Porque existe um termômetro, existe um cálculo de mercado. Quem define esse cálculo não foi o Cauê, não foi o Ciclano ou foi o Beltrano. Existe um cálculo, tá? Empresas consolidadas, empresas de renome, entendeu, depois de muito estudo, depois de muita pesquisa, que existe um cálculo mínimo. Se você estiver abaixo desse mínimo, você precisa fazer correções. Se você estiver acima desse mínimo, não necessariamente o seu foco ou o seu problema tem que estar ali. Então, vamos voltar aqui. O mercado, tá? Ele diz o seguinte, fechar isso aqui, vou pagar isso aqui, vou pagar isso aqui. O mercado diz que uma taxa de conversão, ela fica em torno de 1,65% a 2%. Qualquer coisa acima disso, o problema não está aqui. O meu foco em melhoria não está aqui. Qualquer coisa abaixo disso, eu preciso melhorar isso. Então vamos fazer um cálculo aqui. Digamos que 5.350 pessoas clicaram no meu anúncio durante um período. Vamos calcular aqui juntos? Por mais que eu já saiba o cálculo, mas eu vou calcular junto com você. 5.350 vezes 1,65% significa que 82 pessoas, como está abaixo de 5, então, ou seja, a gente tem que arredondar. Se fosse 88,70, a gente arredondava para mais. Como está abaixo de 5, a gente arredonda para baixo. Então, ou seja, 88 pessoas a 1,65%. Então, vamos fazer aqui 2.350 vezes 2%, já dá 107. Então, significa que se 5.350 pessoas clicarem no meu anúncio, eu tenho que ter entre 88 a 107 vendas. Se eu tiver
isso ou mais do que isso, o meu problema está aí? Não, o meu problema não está aí. Se for abaixo disso, eu preciso corrigir, porque muito provavelmente o meu problema esteja aí. Partimos disso aí, perfeito? Agora, vamos ao clique, não é verdade? Vamos aos cliques. O mercado diz que também existe ali um número mágico, um número padrão, que ele fica em torno de 2%, perfeito? 2%. Então, ou seja, se 3.000 pessoas visualizaram o meu anúncio, visualizaram. Então, por exemplo, eu venho aqui e digito calça leg. Eu digitei calça leg aqui e apareceu um anúncio meu de calça flare. Esse aqui é um anúncio meu. Então, ou seja, a pessoa digitou e apareceu o meu anúncio. Gerou uma exposição. Houve o clique? Não, não houve o clique. Se eu fizer isso aqui, o clique aconteceu. Então, quando eu falo deste número aqui, ó, de 3.000, foram 3.000 pessoas que visualizou o meu anúncio. E o mercado diz que 2% de quem visualiza tem que clicar. Qualquer coisa acima disso, o problema não está ali. Qualquer coisa abaixo disso, o problema está ali. Então, vamos fazer um cálculo aqui. 3.000 vezes 2% é equivalente a 60 cliques, perfeito? Então, a gente já descobriu os dois números mágicos. E aí você vai entender uma desproporção que acontece muito. Olha aqui. Exemplo, calça flare. Então, digamos que no mês inteiro eu tive 7.000 visualizações. Ou seja, o meu anúncio apareceu, seja pago, não seja pago, seja ads ou não seja ads, seja oferta relâmpago ou não seja oferta relâmpago. Apareceu para 7.000 pessoas durante um mês inteiro. Então, tem um cálculo aqui de 2%. Então, se eu fizer aqui, ó, 7.000 vezes 2%, significa que pelo menos 140 pessoas precisam clicar no meu anúncio. Não é verdade? 2% é isso aqui. Aí vem aqui, taxa de conversão é a quantidade de cliques versus compra. Ela fica ali entre 1,65% a 2%. Eu vou colocar 2%. Então significa que de cada 140 cliques eu tenho que ter 2% de venda, vezes 2%. Ou seja, 3 vendas. Vamos arredondar para 3 vendas. Então, olha aqui, olha que interessante. Para cada 7.000 pessoas que passem pelo meu anúncio, 140, pelo menos 140 precisam clicar. Qualquer coisa abaixo disso precisa de correção. Dessas 140 pessoas que precisam clicar, pelo menos 3 vendas precisam acontecer. Então, você entendeu que, de fato, não trabalhamos pela venda, trabalhamos pela exposição, gerar exposição. A exposição, elas são transformadas em cliques e dos cliques são transformados em vendas. É óbvio que tem produtos, dependendo do produto, dependendo do período do ano, essa taxa de conversão, ela sobe 8, 9, 10, 15, 20%. A taxa de clique, ela também aumente. Isso é normal. Se a gente vier aqui, a gente vai ter produtos que tem uma boa taxa de conversão. Então lá, 2,77, 5, 2, 1,70, 2, 2,40, 1,80. Só que também tem anúncios com taxa de conversão muito baixa, 0,84. Enfim, a gente tem essa percepção. Mas se eu estou com uma taxa de conversão a 2,22% e quero aumentar as minhas vendas, eu vou trabalhar na conversão? Não, eu não vou trabalhar na conversão. Eu vou trabalhar onde? Na exposição. Eu preciso ter mais visualizações. Então, por exemplo, aqui, ó, a regata. Visualizações da página do produto. Então, olha aqui. Número total de vezes que a página de detalhes do produto foram visualizadas no período selecionado. As visualizações vêm da web e de dispositivos móveis. E aqui a Shopee também fala uma informação interessante. Taxa de rejeição. Porcentagem de visitantes únicos que visualizaram a página do produto, mas saem sem clicar em nada. Por exemplo, avaliação do produto, classificação, etc. Essa taxa de rejeição, por mais que eu gosto sempre de observar, eu não utilizo ela como parâmetro para nada. É só mesmo para eu ter uma noção. E aqui a gente tem os cliques em busca, unidades de pedidos pago e a taxa de conversão. Então, eu acredito que já ficou muito bem claro para você. Se você não tem venda, qual é a primeira coisa que você vai observar? É se você tem cliques. Ou seja, você tem que observar, primeiramente, a sua quantidade de cliques em busca. E aí você vai chegar nessa proporção. Ah, Cauê, eu tenho 30 cliques.
Se a gente colocar lá 30 cliques vezes 2%, que é a taxa de conversão, dá menos do que uma venda. Então, qual é o seu foco? Gerar cliques. E como que você gera cliques? Existem aí diversas maneiras de gerar cliques. Você pode utilizar o Shopee Ads, você pode utilizar o Facebook Ads, você pode utilizar o Google Ads, você pode utilizar as ferramentas da central de marketing da Shopee, que aqui vai englobar o quê? Vai englobar as ofertas oficiais, os cupons oficiais, as ferramentas de marketing. Essas ferramentas, ela é extremamente importante para quem de fato quer gerar cliques, ganhar relevância 100% através do orgânico. Então você precisa entender quais são as maneiras de gerar exposição, estudá-las e aplicar. E aplicar, e aplicar. Conforme você for ganhando posicionamento, conforme você for melhorando a técnica de gerar exposição que você se propôs a aplicar, o que vai acontecer naturalmente? Você vai começar a ter cliques em buscas. Significa que quanto mais cliques você tiver, melhor está aquela exposição de anúncio que você se propôs a fazer. Se você se propôs a trabalhar 100% no orgânico, então conforme os seus cliques começarem a aumentar, significa que você começou a posicionar. Mas entenda-se que requer tempo. O orgânico 100% é no longo prazo. Se você optou pelo Facebook Ads, Google Ads, enfim, qualquer ferramenta de ads de fora para dentro ou a própria Shopee Ads vai te dar resultado num curto espaço de tempo. Então você também precisa ter esse discernimento. Mas você precisa entender todo esse contexto. Ah, Cauê, eu tô com um clique de busca bem legal, bem interessante. Só que as vendas não acontecem. Então o que você tem que observar? A sua taxa de conversão. Então, por exemplo, aqui desse produto em específico, que é o vestido canelado. Olha a minha taxa de conversão, 0,84%. Antes de eu querer pensar em gerar exposição para este anúncio, ou focar nisso, qual é a minha primeira correção? É arrumar a minha taxa de conversão. Porque as pessoas estão clicando no meu anúncio e estão comprando menos do que deveria. Então, alguma coisa dentro do meu anúncio está impedindo das pessoas comprarem. E o que pode ser esse fator de impacto? Pode ser avaliação, pode ser preço, pode ser a falta de um vídeo, pode ser a falta de um carrossel de imagem, pode ser a falta de benefícios, pode ser a falta da descrição, pode ser também uma parte de avaliação que esteja aqui. Enfim, o que está impedindo das pessoas comprarem de você? Uma vez que você conserta isso, identifica o erro nisso, automaticamente as suas vendas elas vão melhorar mantendo esse mesmo número. Você quer ver aqui que interessante? Eu tive 1.418 cliques, com uma taxa de conversão de 0,84%, que é equivalente a basicamente ali 11 vendas, né? 1.418 vezes 0,84%, praticamente ali 12 vendas. Não é isso? Vamos dizer assim, 12 vendas. Digamos que minha taxa de conversão fosse 2% com essa mesma quantidade de cliques. Vou abrir aqui a calculadora, uma outra calculadora para a gente fazer a comparação. 1.418 vezes 2%. Olha, mantendo o mesmo clique, eu praticamente tive mais do que o dobro de vendas, simplesmente corrigindo a minha taxa de conversão. Então, qual é o meu foco? É aumentar a minha visibilidade, os meus cliques, ou melhorar a minha taxa de conversão? É melhorar a minha taxa de conversão. Melhorando a minha taxa de conversão, eu posso focar aqui. Então aqui, de fato, pode ser que o erro esteja naquilo que eu falei. Então muitas pessoas querem corrigir isso aqui sem saber se o erro está aqui. Eu tenho 116 cliques. Será que de fato eu não estou vendendo por conta da avaliação, por conta do preço, por conta do vídeo, por conta do carrossel, por conta dos benefícios, por conta da descrição? Será que de fato é por isso que eu não estou vendendo? Ou porque meu anúncio está sendo pouco visitado? E aí, quando você entende o erro e trabalha no erro, você vai, de fato, corrigir esse problema e as vendas elas vão começar a acontecer. Ah, Cauê, então eu fazendo tudo isso que você ensinou é garantia que eu vou realizar minhas vendas, que eu vou conseguir escalar? Não, não é nenhuma garantia. Mas aqui você já consegue pelo menos sair ali de uma porcentagem muito baixa para uma porcentagem muito alta de assertividade.
muito alta mesmo. Já teve produtos que eu fiz tudo isso e de fato não funcionou. Comigo aquele produto não funcionou. Eu posso dar um exemplo. Eu quando comecei, eu não comecei com moda feminina, eu comecei com um produto sexy shop. Por que hoje eu estou na moda feminina? Porque durante esse período, muitos produtos não funcionaram e eu tive que me reinventar, eu tive que me inovar até chegar na moda feminina. Então é muito normal um seller acertar de primeira, como é muito normal um seller mudar de produto até ele acertar. O importante é a persistência. Se eu tivesse parado no sexy shop, muito provavelmente eu não teria chegado onde eu cheguei. E aí eu saí de sexy shop, eu fui para moda masculina. Moda masculina não deu muito certo, eu fui para moda feminina e na moda feminina as coisas começaram a funcionar. O que acontece é que a pessoa fica muito engessada naquele produto. Ela acha que só aquele produto vende, só aquele produto serve. E mesmo assim, hoje eu ainda procuro diversificar. Mesmo assim, hoje, dentro da moda feminina, teve produtos que comigo não funcionaram. Por exemplo, o body. É um produto que o body, comigo, eu não consegui escalar de maneira alguma. Ah, mas os concorrentes conseguem. Mas eu não posso ter esse parâmetro. Os concorrentes conseguiram, eu não consegui. Como tem muitas pessoas que tentam escalar a calça leg e não conseguem. Mas o importante é, tente, dê o seu melhor sempre, dê o seu melhor sempre. Dê tempo para que as coisas funcionem. Se não funcionar, não desista, vá para outro produto. Dê o seu melhor, dê tempo para que aquilo funcione. Não funcionou? Vai para um outro produto. A sua persistência vai te garantir o sucesso. Confie e acredite no que eu estou te dizendo. E aí, gostou? Espero que tudo que eu ensinei nesse vídeo faça sentido para você. Lembrando que qualquer dúvida que você tiver, qualquer mesmo, você pode fazer um comentário aqui que eu respondo a todos. Caso não tenha, faça a si mesmo. Pode ser uma sugestão ou mesmo um elogio, mas o seu like e o seu comentário é de extrema importância para mim. Eu fico por aqui e até o vídeo de amanhã.